Bem-vindo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo Inteligência Artificial. Bem, eu queria falar com vocês hoje sobre um trabalho que eu fiz, que eu andei desenvolvendo. E eu publiquei no meu blog e talvez publique aí também caso seja aceito, né? Eu posso submeter, caso seja aceito, talvez eu publique em algum periódico aí da área, tá? Bem, o meu artigo é esse aqui: usando algoritmos genéticos para otimização de estratégias de cruzamento de médias móveis. Eu vou deixar o link desse artigo que eu escrevi aqui na descrição, caso vocês se interessem pelo assunto. Na verdade, esse artigo, ele é uma revisitação de algumas coisas que eu já falei aqui no canal. Um tempo atrás eu lancei esse vídeo aqui, Algoritmos Genéticos, parte 1 e 2. São os dois primeiros assuntos que eu tratei aqui no canal. A qualidade do áudio ficou ruim, então eu vou revisitar esse tema, aproveitar que eu falo desse tema agora para revisitar esse tema aqui nesse canal, tá? E ele é uma complementação também para um outro vídeo que eu fiz aqui. Quer ver? Que é esse aqui. E é aplicado ao trading. Então é uma maneira de você aplicar conceitos de inteligência artificial, de algum conceito ligado a IA, a machine learning, ao trading, ok? Então vamos lá. Eu vou falar sobre aqui eu fiz uma experimentação e escrevi esse artigo. Eu escrevi ele num formato muito parecido com um artigo científico, inclusive a linguagem que eu uso, a maneira como eu desenvolvo esse artigo enfim, se você ler, se você for familiarizado com artigos científicos, você vai ver muita similaridade, apesar de eu fazer ele muito breve para fazer como um post de blog, ok? Apesar de que talvez eu publique o artigo da maneira que eu escrevi, entendeu? Então vamos lá. Para falar... Bem, eu espero que vocês leiam o artigo, mas eu vou dar uma resumida aqui, tá? No resumo eu já falo basicamente o que a gente quer, né? Eu começo falando que uma das mais tradicionais estratégias de trading é o cruzamento de médias móveis. Médias móveis são indicadores de tendência de forma ponderada da oscilação de valores de uma determinada série. Médias móveis podem ser usadas para qualquer série de valores. No nosso caso aqui a gente vai usar para preços, né, em decorrência do tempo. E o cruzamento de média de dois períodos diferentes pode indicar uma mudança de tendência. Então, uma média mais curta ela mostra a tendência no prazo mais curto, né, mostra a tendência mais imediata, e uma média com número maior de períodos mostra a tendência mais suavizada, vamos dizer assim. Então, se uma média de período curto cruza uma média de período mais longo, isso pode mostrar que está tendo uma mudança, que teve uma mudança na série histórica da variação na variação dessa série do período mais curto com relação ao mais longo. Então pode ser uma mudança de tendência. Uma coisa que estava em tendência de alta pode de repente passar a ter estado em tendência de baixo. E bem, e o segredo de uma estratégia de cruzamento de média móvel, no caso aqui, eu vou fazer um parênteses aqui que eu falo ali mais na frente, mas eu já vou falar aqui agora. Qualquer estratégia de cruzamento de médias móveis, existe mais de uma forma de você implementar uma estratégia de cruzamento de médias móveis. Tá? E você pode derivar essa estratégia para mais coisas. Então, no nosso caso, a estratégia é simples. Cruzou a média curta
Cruzou de baixo para cima, a média longa é uma compra, sinal de compra. Cruzou de cima para baixo é o sinal de venda. A preço de mercado na abertura do período seguinte. É simples assim. Não tem nada, nenhum outro conceito por trás, é só isso. A nossa estratégia, no caso, é essa, né? Então vamos lá. O grande X da questão, nesse nosso caso, o grande fator de sucesso dessa estratégia de cruzamento de média móveis é você escolher os períodos corretos da média longa e da média curta. A grande questão é, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu sei que a média ótima, uma média otimizada para média longa, vamos supor, são 30 períodos, e para média curta 5 períodos. Tá, eu estou falando valores aleatórios. Como que eu vou saber quais são os valores otimizados para as minhas médias, para eu fazer a minha estratégia? Bem, você pode fazer um algoritmo de busca de forma aleatória. Bem, você pode fazer um algoritmo de busca para buscar essa otimização, que é a abordagem que eu trago. O algoritmo de busca que eu trago, ele é o algoritmo genético. Ou você pode escolher aleatoriamente, testando, e na tentativa e erro até você achar um valor que se fale, pô, aqui eu achei um ganho legal. Bem, então a minha proposta é essa, a gente usar um algoritmo de busca. Né? O algoritmo genético, não sei se vocês sabem o que é algoritmo genético, mas, enfim, eu sou muito sintético aqui com relação ao algoritmo genético. É basicamente um algoritmo evolutivo. Né? É um algoritmo de busca que ele é baseado nos conceitos de evolução, né? ou de seleção natural do Darwin. Até coloquei aqui na referência o livro do Darwin, A Origem das Espécies através da seleção natural, a preservação das raças favorecidas em luta pela sobrevivência, que é um clássico aí, vocês podem acessar aqui e ler o livro. Né? É um livro um pouco grande, mas enfim, caso queiram ler. Então, o algoritmo genético ele se baseia na teoria da evolução para fazer o algoritmo de busca. Eu fiz uma apresentação um tempo atrás sobre o algoritmo genético. Inclusive, bem, como o meu vídeo de algoritmo genético, os meus vídeos do áudio ficou muito ruim, eu vou aproveitar agora e falar sobre algoritmo genético. Tá? Então, vamos lá. Algoritmos genéticos. Isso aqui é uma apresentação que eu fiz para a época da faculdade, que eu precisava fazer um trabalho. Vamos lá. Vocês viram no meu artigo, e vocês veem aqui também, que eu gosto de sempre começar fazendo as definições do que a gente está trabalhando, né? Então, para falar de algoritmo genético, primeiro eu defino o que é algoritmo, né? Algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais devendo ser executada mecânica ou eletronicamente em um intervalo de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita. É basicamente uma receita de bolo. É você seguir uma sequência de instruções para você atingir um determinado fim. O algoritmo é isso, né? Não está ligado necessariamente à computação, etc., mas na computação a aplicabilidade do conceito é perfeita. Genética vem do grego geno, fazer nascer, a ciência dos genes, da hereditariedade e da variação dos organismos, como da biologia que estuda a forma como se transmitem as características biológicas de geração para geração. Resumindo, genética é isso. Cara, como sempre eu coloquei referência, depois no final da apresentação vocês podem dar uma olhada nas referências. Né? O que são algoritmos genéticos? São algoritmos de busca. A concepção inicial de algoritmo genético
ela estava no trabalho do Turing, que é um clássico. Bem, me fugiu agora, mas depois a gente olha na referência. Mas assim, foi o primeiro artigo onde a ideia de inteligência artificial foi lançada. Bem, continuando as definições de algoritmo genético. Bem, aqui a gente fala de algumas técnicas de busca, a gente coloca aqui algumas técnicas de busca. Vocês podem ver que o algoritmo genético está aqui dentro da árvore abaixo da árvore de algoritmos evolucionários. Então é uma busca de técnica randômica ou aleatória, guiada, pode ser também não guiada, e aí, enfim, em paralelo aqui nessa mesma floresta aqui das guiadas tem redes neurais, tem Simulated Annealing, Taboo Search, e aí tem ali Evolutionary Algorithm, Genetic Algorithm, algoritmo genético. Que, enfim, dentro do algoritmo genético você vê que ele também tem alguns ramos abaixo, né? Pode ser um algoritmo genético paralelo, sequencial, enfim, algoritmo genético é um conceito, tá, de algoritmos, não é um algoritmo só, é uma ideia de técnicas onde você usa de alguns conceitos, enfim, para você criar um algoritmo de busca. Bem, conforme a gente já falou, né, nos algoritmos genéticos a gente usa conceitos da teoria sintética da evolução, tais quais população, indivíduo, né, a gente precisa ter bem essa ideia, claro. Em algoritmos genéticos a gente trabalha sempre com população, tá? A gente sempre trabalha com uma população, não com um indivíduo. O indivíduo é uma parte da população, mas ele é um indivíduo, ele não é quem compõe o todo, né? E cada indivíduo na população ele vai ter uma característica, né, uma característica genética, ele vai ter alguns genes que vão indicar enfim, mais para frente eu vou explicar como é que funciona, mas assim, a gente tem, vamos aprofundar um pouco mais, cada indivíduo ele vai ter genes que vai passar para a geração seguinte, e a gente vai fazendo iterações de cruzamento dos indivíduos entre si e selecionar sempre os que têm mais afinidade. Tá? Genótipo, fenótipo, genótipo, isso aqui é um conceito biológico, tá? O genótipo é a codificação gênica e fenótipo é como isso reflete externamente. Então vamos supor, existe um gene que define que o olho da pessoa é azul ou castanho. No genótipo tá ali a codificação genética, e o fenótipo é você ver o olho da pessoa. Pelo olho da pessoa você sabe que ela pode ter uma determinada característica genética, ou seja, aquela característica genética que a gente está aqui no campo do genótipo, ela vai se refletir numa característica visual externa que a gente vai chamar de fenótipo. Seleção natural, que é aquilo que eu falei, que a gente vai selecionar os indivíduos que estão mais aptos. Existem mecanismos para se medir isso, tá? Eu vou explicar mais para frente como é que a gente vai usar no nosso algoritmo. Resumindo aqui, o que a gente faz é pegar a gente seleciona os melhores indivíduos, vamos dizer assim, para fazer a recombinação, ou, né, que é um processo que a gente vai chamar de crossing over, que é o quê? Que a gente combinar geneticamente dois indivíduos para gerar um terceiro, um filho. Jean, como é que funciona isso? Cara, é simples, é igual funciona na natureza. Você tem o pai e a mãe, os dois cruzam,
tem o filhote, né? Isso na natureza acontece inclusive conosco. O homem é uma mulher, eles se reproduzem, tem um filho, que é o cruzamento genético de ambos os pais, é o crossing over genético dos pais. Pega parte do código genético de uma parte do código genético é pego do outro pai, né, ou do pai ou da mãe, e aí, enfim, a gente vê isso um pouco mais para frente depois, em figura, e aplica-se uma mutação. Mutação é o quê? Esse processo de crossing over, de cruzamento genético, como é que acontece na natureza? Teoricamente deveria acontecer uma cópia perfeita do pai para o filho, dos pais para o filho, mas eventualmente acontece um erro ali cromossômico ou genético, e esse erro pode gerar esse genótipo novo pode gerar um fenótipo diferente que pode criar um indivíduo mais ou menos apto. Se ele for mais apto, ele tende a gerar mais descendência, então aquela mudança aleatória que aconteceu no processo de recombinação genética pode se propagar, ou se for uma coisa que não é naturalmente interessante em termos de seleção, o indivíduo tende a gerar menos descendência e pode ser uma coisa que ao longo do tempo seja descartada já na próxima geração ou nas gerações futuras. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Então, vamos em frente. Isso aqui é o desenho básico de como funciona o algoritmo genético. Quando eu fiz essa apresentação, ela era em PowerPoint, então eu ia colocando os quadrinhos ponto a ponto para fazer ficava mais didático, ficava mais legal. Eu acho que inclusive quando eu fiz o meu outro vídeo eu mostrei dessa forma. Mas vamos lá. Bem, isso aqui eu usei uma notação que a gente chama de BPN, que é Business Process Management, que ela é bem simples, ela parece com um fluxograma, mas ela é até mais simples que um fluxograma. Então, aqui acho que é bem intuitivo, né? Tem o início e o fim, né? E aí tem as setas que vão indicando o possível caminho a ser seguido. Então vamos lá. A gente iniciou o algoritmo genético, a primeira coisa que é feita é uma geração de população inicial. Inicialmente é gerada uma população de forma aleatória, ok? Uma população de forma aleatória. Como assim, Jean? Por que é uma população? A gente falou de população aqui atrás, né? Uma população nada mais é do que um conjunto de indivíduos. Então eu sei que eu vou ter uma população de X indivíduos, ela é gerada de forma aleatória, ou seja, na natureza tem-se ali uma população, eu não sei como aquela população chegou ali, mas eu sei que tem uma população, vamos usar um exemplo de sapos, de rãs, de pererecas, ou de macacos, de elefante, qualquer coisa, de seres humanos. Em determinado lugar existe uma população, e aquela população ela tem um conjunto genético, um X, tá? Eu não sei como que aquele conjunto genético foi parar ali, eu sei que está lá, mas beleza, tranquilo. Então eu tenho uma população, eu vou gerar aleatoriamente aqui. A partir dessa população, eu faço um cálculo de aptidão. O que é esse cálculo de aptidão? Eu meço cada indivíduo, como que ele está apto a gerar maior descendência dentro do que eu quero. Um algoritmo de busca, no caso ali, é uma busca guiada, no caso do algoritmo genético, né, que a gente viu ali atrás, uma busca guiada, randômica guiada, tá? Por que ela é guiada? Porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei exatamente aonde eu quero chegar, então eu já sei qual que é o fim, eu vou descobrir o meio, basicamente. Então, por exemplo, eu vou usar essa própria árvore aqui de exemplo. Eu sei que eu quero chegar nisso aqui, Heterogeneous Software Search. Então, a partir dessa primeiro nó aqui da árvore,
Search Techniques, eu sei que eu tenho que chegar aqui. Então, o algoritmo genético, basicamente, eu vou começar de forma aleatória, é guiado porque eu sei onde eu tenho que chegar. Eu vou fazendo variações, criando populações, e até que eu chegue, eu vou descartar os indivíduos que estão, onde eu não vou me levar. Então, por exemplo, eu chego aqui, eu sei que aqui eu não vou chegar aqui, eu já descarto esse indivíduo aqui. E aí eu vou gerando indivíduos até que eu chegue, de alguma forma eu chegue aqui onde eu quero chegar. Software Search. Então assim, eu sei onde eu tenho que chegar. E eu começo de forma aleatória, eu vou fazendo recombinações aleatórias, mas eu sei onde eu quero chegar. Ok? Então eu meço cada indivíduo e se ele está... E eu atribuo um valor para ele. Existem diversas técnicas de fazer isso, tá? Basicamente, como eu falei, eu sei onde eu quero chegar, então eu meço se ele tá, o quão cada indivíduo está perto disso que eu quero chegar, beleza? Se ele tá mais longe de onde eu quero chegar, se eu vejo que ele está indo para um outro lado, o que eu posso fazer? Eu já posso descartá-lo. Como é que eu descarto? Ele tem uma chance menor de uma probabilidade menor de gerar descendência. Ou seja, quanto mais apto o meu indivíduo está, maior a chance de ele gerar descendência. Eu faço aqui uma verificação de critério de parada. Pessoal, deixa eu falar de novo uma coisa que eu não sei se eu falei, mas se eu não falei eu falo agora, se eu falei eu vou ser repetitivo, mas eu acho que vale a pena reforçar, caso eu já tenha falado. Isso aqui é um desenho geral, de linha geral de como pode funcionar um algoritmo genético. Como eu falei ali atrás, algoritmos, a gente sempre fala de algoritmos genéticos no plural. Algoritmos genéticos, eu nunca vou falar algoritmo genético, eu sempre falo no plural, ou eu falo um algoritmo genético quando eu falo no singular, que eu quero colocar, eu não uso o prefixo o, né? Eu não falo o algoritmo genético, eu falo um algoritmo genético, porque podem existir diversas formas de você implementar um algoritmo genético. Isso aqui que eu estou mostrando é um desenho geral, isso aqui vai ter basicamente em qualquer algoritmo genético, mas podem haver variações nisso aqui, pequenas variações podem ter, e como é feito cada parte aqui, como é gerada essa população, como é feito o cálculo de aptidão, como é feita a verificação do critério de parada, qual é o critério de parada, né, em si, como é feita a seleção, a recombinação, a mutação, às vezes não existe, enfim, cada passo aqui pode ser feito de diversas formas, a gente dá aqui a ideia geral de como é. Todos os algoritmos genéticos vão ter essa estrutura aqui, minimamente, pode até ter passos a mais, pode eventualmente ter algum passo a menos, mas basicamente a estrutura é essa aqui dos algoritmos genéticos, mas de novo, não é um algoritmo único, esses aqui são os passos básicos, mas como você também dá cada passo e enfim, isso varia, tá? Então vamos lá, critério de parada. Então, baseado no cálculo de aptidão, eu faço uma verificação se eu atingi ou não o critério de parada. Na verdade, não necessariamente baseado no cálculo de aptidão. Meu critério de parada pode ser o número de gerações que eu quero fazer, eu quero rodar o meu algoritmo, tá? Inclusive no que eu implementei lá é o número de gerações. Então eu verifico se o critério de parada foi atingido. Pode ser baseado no cálculo de aptidão, pode ser pelo número de gerações, ou pode ser pelo tempo, pode ser, enfim. Existem diversas formas de você estabelecer o seu critério de parada e de como você analisar se você atingiu ou não o critério de parada. Caso eu atinja, é o fim. Acabou o algoritmo genético, eu vou devolver uma população com um indivíduo ou um conjunto de indivíduos, dentre os quais otimizados. Enfim, a gente vai ver que conforme a gente vai rodar isso várias vezes, a tendência é que os indivíduos retornados sejam, entre aspas, os melhores. Tá? Beleza. Eu faço a verificação do critério de parada e depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma seleção.
A seleção é baseada no cálculo de aptidão. Sim, a seleção tem que ser baseada no cálculo de aptidão. Como é que eu faço a seleção? Cara, é muito simples. Com maior o fitness, com maior. Deixa eu tentar falar em português, cara. Tudo em português. Com mais próximo o indivíduo está da solução perfeita, maior a probabilidade dele gerar descendência. Então eu sei que vão ser gerados X descendentes. X% da minha população, por exemplo, vai ser descartada. Tá? No algoritmo genético que a gente implementou lá, que eu implementei, eu faço a seleção, faço primeiro eu verifico os indivíduos que vão ser descartados e depois eu pego aqueles que sobraram e faço a seleção. Ou eu faço em conjunto, eu não lembro exatamente, depois a gente olha lá o código junto, a gente vê como é que ficou. Mas enfim, é o que eu falei, podem haver variações nisso, em como você faz isso, mas basicamente você vai ver o tanto de população que você quer manter e o tanto que vai ser descartada, e os que estão mais aptos, que você calcular aqui como mais aptos, eles vão gerar maior descendência. Beleza. Eu faço a recombinação, então eu faço cruzamento dos pais para gerar uma população nova. E aí, depois disso, eu aplico aquela mutação aleatória em parte dos indivíduos, tá? Cara, o quanto que vai mudar, isso aqui é tudo configurável, né? Então eu defino que X% da minha população, ou 0,x% da minha população, vai sofrer uma mutação genética. O 0,x% dos genes total da minha população vai ter uma mudança genética, tal, enfim. E essa mudança pode ser aleatória, pode ser uma mudança, enfim, eu defino que vai ter uma mudança e vai ser gerada essa mudança. E aí, beleza. Depois que eu fiz esses 3 passos aqui de baixo, a seleção, a recombinação e a mutação, eu tenho uma geração nova. Com essa geração nova, eu vou fazer os mesmos passos que, de novo, então eu vou fazer o cálculo de aptidão, a checagem do critério de parada. Caso eu tenha atingido o critério de parada, eu devolvo essa minha população. Caso não, eu faço seleção, recombinação, mutação, cálculo de aptidão. Jean, pode ter passos a mais para executar? Pode ter passos a mais e você pode ter formas diferentes de fazer. Sim, tá? A ideia básica é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Foi no que eu me baseei para criar o meu algoritmo. Mas podem haver variações, podem ter passos a mais, pode ter eventualmente alguma omissão em algum passo aqui. Por exemplo, durante um período o meu algoritmo não tinha essa função de mutação, não tinha essa parte aqui, que enfim, eu coloquei depois, mas assim, eu fui construindo o algoritmo com o tempo, né? E funciona? Funciona. Não é um algoritmo genético completo, vamos dizer assim, mas eu fazia basicamente todos os passos. Gerava uma população aleatória, fazia um cálculo de aptidão, checagem do critério de parada, a seleção, recombinação, e fazia já o cálculo antes de aplicar essa mutação. Depois eu aprimorei o algoritmo colocando a mutação. Tá? O algoritmo que eu usei para fazer os testes que geraram aquele artigo, eles têm a mutação. Aí ele tem a mutação, já está completo. Bem, esse aqui é um exemplo de como você pode implementar, um algoritmo genético. Né? Você vê que é bem simples, né? O procedimento AG, você começa com T0, inicia a população P, né? Baseada no tempo atual, faz a avaliação da população tempo, repetir até T é maior que D, dê condição de aptidão para finalização do algoritmo. Beleza? Então, quando o tempo for maior que a
que é a condição ali, no caso, enfim, isso é definido. Você faz isso, você recebe T mais 1, seleção paz, recombinação, mutação, avaliação, sobrevive. Beleza. Vocês veem que esses sobrevivem, pode ser antes, depois, enfim, isso aqui é um procedimento possível, uma maneira possível de implementar. Isso aqui cada um é uma função que você vai executar em função de P e T. Enfim, mas basicamente isso aqui, né? Se olhar, está bem em linha com o que a gente fez aqui. Está bem parecido, não é igual, mas é o que a gente falou. Algoritmos genéticos são um conjunto de algoritmos que tem essa ideia, que seguem esse princípio. Tá? Eles não necessariamente vão ser sempre iguais, podem ter variação entre eles, mas basicamente é isso. Então aqui a gente explica passo a passo ali do que a gente colocou nessa representação gráfica, né? E aqui também. Então a inicialização, a gente cria uma população de indivíduos candidatos à solução do problema. A avaliação de aptidão, verificar se alguns indivíduos possam atender a solução do problema, ou isso aqui também pode ser em função do tempo, pode ser, enfim, não necessariamente é disso aqui. Uma explicação melhor para a avaliação de aptidão é... na verdade, isso aqui tá ruim essa definição, tá? Eu acho que vou até fazer uma correção nessa. A avaliação de aptidão é você avaliar os indivíduos, não se algum deles atende a solução, mas o quão próximos de atender a solução os indivíduos estão. É basicamente isso que você faz. Você faz um ranqueamento, entre aspas, dos indivíduos quanto à solução do problema. Né? Lembrando que eles foram gerados aqui em cima de forma aleatória, eles podem estar próximos ou longe, e a gente sabe que os que estão mais próximos vão gerar maior descendência, então a chance da gente chegar na solução ideal é exponencializada. Por isso que ele é um algoritmo de otimização. Né? Seleção. Aqui a gente faz... Aqui, ótimo, essa imagem aqui é bem legal, tá? Aqui ele é aplicado o método da roleta, que é o que? Vamos lá, vamos explicar isso aqui, né? Vamos detalhar isso aqui. Eu tenho uma tabela aqui que eu tenho um conjunto de indivíduos representados por SI, de S1 a S5. Aptidão, né, que é f de SI, que é uma função que é aplicada a cada indivíduo. Eu faço cálculo de aptidão de cada um. Esse 10, 10110, isso aqui é a codificação genética de cada indivíduo. Tá? E cada indivíduo com a sua codificação genética, ele é feito um cálculo da aptidão e é aplicado para cada um número que representa a aptidão desse indivíduo. A aptidão relativa é o quão, basicamente somar isso aqui tudo, você vai fazer com que a soma disso aqui tudo seja 1, entendeu? É bem simples. Você vai ver qual que é a probabilidade de cada um gerar descendência de acordo com o número dele. O que você faz aqui, basicamente? Você soma tudo e soma tudo em 1 e faz uma regra de 3, basicamente, tá? E aqui eu sei que esse indivíduo aqui, com essa codificação genética, 10110, né, que ele tem que a função de aptidão dele indicou um valor 2,23, ele tem 14% de chance de gerar descendência. Então 14%, basicamente 14% dos descendentes vão ser deles. Vão ser dele. Na próxima geração vai ser dele. Esse aqui, 47%. E, enfim, assim por diante. A probabilidade, né? Não necessariamente vai ser esse valor, mas a probabilidade dele gerar descendência sobre o grupo é essa aqui. Então isso aqui é colocado nesse gráfico aqui, né? Nesse gráfico de pizza. E a gente vê, por exemplo, S1 ele tem 14%, tá aqui. O S2 tem 47%, ele tem um pedaço maior aqui na pizza. O S3 tem 7%, então tem só isso aqui de probabilidade.
você vai fazer seleção de forma aleatória aqui. Você vai rodar isso aqui, vamos dizer, você vai rodar uma roleta, vamos dizer que vai ter igual isso, igual naqueles programas de televisão, né? Você tem uma setinha aqui e tal, aí cada de espaço de tanto e tanto tem uma coisa aqui que vai fazendo parar. Você roda isso aqui, ele vai rodando, tal, o atrito vai fazendo parar, uma hora ele vai parar. Se você rodar isso aqui 10 vezes, na média, quase 5 vezes vai cair nesse cara aqui. Então ele vai deixar mais descendentes. Entendeu? Enfim, é basicamente isso, tá? Você faz uma seleção de forma probabilística de cada indivíduo, tá? O método que eu uso para fazer a seleção é bem parecido com esse aqui, tá? A gente vê depois. Recombinação, tá? Isso aqui tinha uma animaçãozinha que mostrava a recombinação, ficou muito legal. Mas enfim, aqui no SlideShare ele não mostra. Mas enfim, mostrava isso aqui, então ele pegava daqui até aqui e depois pegava daqui até aqui. Então você via o próximo indivíduo, ele tinha os 4 primeiros genes do pai e os 2 últimos da mãe, ou vice-versa, tá? Então, enfim, é uma maneira interativa que tinha de mostrar o crossing over. E aí que mostrava a mutação. Então tinha aqui antes da mutação, depois apareceu aqui depois da mutação, esse 0, se não me engano, se transformava em 1. E aí, quais são as aplicações de algoritmos genéticos? Cara, são diversas. Qualquer coisa que você precisar fazer uma otimização, você pode usar um algoritmo genético. Tá? Eu peguei um exemplo aqui do design de uma antena de uma espaçonave da NASA, que chamava ST5, de 2006. Ela foi gerada usando um algoritmo genético para fazer o design. Então, esse aqui foi o design que foi aplicado à antena. Eles não sabiam qual material, qual formato, qual deveria ser o design, não sabiam exatamente, usaram um algoritmo genético para fazer essa definição. O algoritmo genético fez o design da antena, que foi aplicado tal, e foi usado na antena da NASA. Foi uma forma otimizada para a antena funcionar. Muito interessante isso aqui. Eu deixo depois o artigo que tem inclusive no site da NASA, né? Então aqui é aquela parte que você coloca para as pessoas também trazerem sugestão. Aqui no vídeo eu vou falar, enfim, se vocês têm alguma dúvida, crítica, sugestão, pontos a acrescentar, vocês podem colocar nos comentários, tá bom, pessoal? Aliás, bem, esse vídeo está ficando longo. Eu já vou pedir para vocês deixarem um like e compartilharem, né? Então curtam, compartilhem o vídeo. Caso vocês não sejam inscritos nesse canal, se inscrevam. E vamos em frente, tá? O próximo slide, se não me engano, são as referências, né? O artigo que eu tinha comentado do Turing, esse aqui, Computing Machinery and Intelligence. Tá? É um artigo de 1950. Ele é basicamente o artigo que inaugurou o conceito de inteligência artificial, de machine learning. Até então não existia esse conceito. O Turing teve uma sacada, colocou isso num artigo. A ideia de algoritmo genético estava descrita nesse artigo de algoritmo evolutivo, e muito interessante. A antena da NASA, o link de onde tem o paper que eles escreveram tá aqui, tá? TI, ARC, NASA, Gov, Pub, Archive, tal, beleza. Eu vou deixar também isso aqui na descrição, tá? Eu vou deixar o link também pro arquivo do Turing. E beleza, pessoal. Então, basicamente o algoritmo genético é isso, tá? Eu vou aproveitar esse vídeo, né? Como o áudio dos vídeos de algoritmo genético ficou ruim, eu vou aproveitar esse vídeo para falar sobre os algoritmos genéticos.
Então depois eu dou uma introduzida falando o que são médias móveis simples. Tá? Média móvel simples, SMA, do inglês Simple Moving Average, é uma média móvel aritmética calculada somando-se os preços de fechamento recentes e dividindo-os pelo número de períodos de tempo no cálculo da média. Tá? Isso aqui eu peguei de um site, se não me engano é do Investopedia. Exatamente do Investopedia. Então, bem, eu vou até... Cadê? Vou até abrir aqui. Eu peguei isso aqui do inglês e traduzi, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o original. Então, foi daqui que eu peguei. Simple moving average SMA is an arithmetic moving average calculated by adding recent closing prices and then dividing them by the number of time periods of the calculation average. Foi o que eu escrevi ali no meu artigo. Eu peguei daqui essa definição. Aqui fala um pouco mais, tá? Eu usei essa figura aqui também. Enfim, aqui eu aprofundo um pouco mais. Caso vocês tenham interesse, por favor, deem uma lida aqui também. Então, beleza. Média móvel. Até coloquei aqui uma fórmula para a gente fazer o cálculo dela, tá? Essa fórmula aqui foi como eu fiz o cálculo no meu algoritmo. Eu já vou falar como que eu uso a média móvel no meu algoritmo, mas enfim. A média móvel é o seguinte, eu uso a média móvel simples, tá? Porque existe também a média móvel exponencial, inclusive eu acho que aqui ele fala também da média móvel exponencial, ou aqui ou em algum outro lugar, mas enfim. Aqui ó, EMA, cadê? Enfim, não importa. Mas você pode calcular ela com uma média simples ou você pode calcular a média exponencial. Então a média simples de n períodos é feita fazendo a soma, né, do período atual menos o número de períodos. Enfim, fazendo a soma enfim, vamos supor que são n. São 15 períodos, então eu faço do período atual, faço do período menos 15 até o período atual, tá? Do preço de fechamento do preço atual, então de cada preço de fechamento, eu vou dividir pelo número de períodos. Então no meu exemplo de 15 períodos, então a média móvel simples de 15 períodos é a soma dos 15 últimos períodos de preço de fechamento dividido por 15, pelo número de períodos. É simples assim, tá? É simples assim. Enfim, não é nada de outro mundo. Então assim que eu calculo a média móvel de n períodos. Tá. A estratégia de cruzamentos de média móveis. Qual que é a estratégia que a gente usa aqui? Conforme eu tinha falado, né, existe mais de uma forma de implementar estratégias derivadas do uso de médias móveis para o trading. Para o nosso contexto, utilizaremos uma estratégia baseada no cruzamento de duas médias, conforme escrito abaixo. São calculadas as médias móveis do mesmo ativo de dois períodos diferentes, né, sendo uma média longa com um número maior de períodos, outra média curta. O que eu já tinha falado, a gente calcula duas médias. Caso a média curta cruze a média longa de baixo para cima, será feita uma compra no preço de abertura do período seguinte. Caso a média curta cruze a média longa de cima para baixo, será feita uma venda no preço de abertura do período seguinte, né? Então, simples assim. Cruzou para cima eu compro, cruzou para baixo eu vendo. É simples assim a média, tá? A figura abaixo foi extraída do site Investopedia, tá? É aquela mesma figura que a gente viu ali. Ela mostra isso, ó. Esse aqui é o momento que cruza para cima. No caso aqui, o que eu teria feito aqui, ó, cruzou aqui. Então, aqui é referente a esse período aqui, né? A média sempre tá atrasada. Então, cruzou aqui eu comprei no preço de abertura. Tá? Pessoal, isso aqui é um gráfico de candlestick, que a gente chama. Ler esse gráfico é muito simples, tá? Sempre o ponto mais baixo é a mínima, o ponto mais alto é a máxima, tá?
Quando você vê que ele não tem esse risquinho, é que ele abriu na mínima e fechou na máxima. Quando você vê que tem um risquinho para cima, é que a máxima foi maior do que o fechamento. Tá? Quando você vê ele pintado de azul por fora, ele contornado de azul e branco por dentro, aqui nesse caso é que o preço de fechamento é maior que a abertura, então ele subiu. Se ele tiver vermelho, você sabe que o preço de fechamento está aqui embaixo, ele é menor do que a abertura, ou seja, o preço caiu. É simples assim que você lê esse gráfico de... Enfim, eu estou falando isso porque eu estou partindo do pressuposto que nem todos sabem ler isso aqui, tá? Mas é basicamente assim que você lê um candlestick, um gráfico de vela, né, que a gente pode chamar assim. Bem, existem 3 estados possíveis na execução da estratégia: comprado, vendido, neutro. Comprado você estava em estado neutro e aí comprou, você passa para comprado. Então teve esse sinal que estava neutro, você comprou. Agora, se você estava vendido aqui, ou seja, você já tinha vendido antes, e aí aqui você estava na posição vendido, e aí você fez a compra, você passou para neutro aqui. E comprado. No nosso caso aqui, caso eu tivesse vendido aqui, com esse cruzamento eu passaria para neutro. Se no seguinte não tivesse o cruzamento, eu passaria para comprado automaticamente. Tá? Então, se aqui eu tivesse neutro, nesse período aqui eu entraria como comprado no preço de abertura do candle, que é aqui. Nesse candle aqui ele teria caído. Se eu tivesse vendido, passaria para neutro aqui e compraria aqui. Tá? E é sempre no preço de abertura. A mercado, no preço de abertura. Bem, com essa introdução feita, acho que é simples, acho que deu para entender. Caso não tenha ficado claro, podem escrever aí, podem me escrever que eu depois eu entro nesse detalhe de novo. Tá. Vamos lá. Então acho que com essa introdução a gente pode seguir em frente, tá? A hipótese eu acho que eu já falei qual que é, né? Eu já falei qual que é, né? Tá até já na introdução aqui. Então, conforme já foi colocado, o sucesso para cada estratégia de trading de cruzamento de médias móveis proposta nesse artigo está diretamente relacionada à definição dos parâmetros a ser usados para cada média, né? Que é o valor que você coloca aqui, que é o valor desse N, que é o número de períodos que vai ser utilizado. Ou seja, conforme a escolha desse número de períodos é o que vai falar se a estratégia vai ter sucesso ou não. Correto? Então tá. E como é que a gente define esse valor? A maneira proposta nesse artigo é utilizar um algoritmo genético, que é esse algoritmo de busca que a gente explicou aqui, usar esse algoritmo genético para chegar na solução otimizada da estratégia, para otimizar o resultado da estratégia. Beleza, e qual que é o método aplicado para fazer isso? Bem, pessoal, uma coisa importante aqui, todos os códigos da implementação da estratégia em seu backtest e do algoritmo genético para otimização do resultado da estratégia estão disponíveis no meu GitHub, tá? Então isso aqui está disponível no meu GitHub. Opa! Bem, esse aqui, ó. Vocês podem acessar aí, podem baixar a implementação que eu fiz, tá? Podem até modificar tal dentro respeitando os termos da licença, tá? Bem, a licença, se eu não me engano, eu fiz ela... Caramba, o que está acontecendo aqui? Parece que eu não coloquei direito as referências aqui, ó. O link para as referências. Tudo bem. Porque a gente faz ao vivo, né, pessoal?
meu, não sei o que tá acontecendo aqui. Não tá indo para os links das referências. Antes estava indo, agora não tá. Não sei porquê. Bem, não tem problema. É só... Aqui é ao vivo, tá, pessoal? Então esse aqui, ó, o 1, você sabe que é esse 1 aqui. Cadê? Aqui no final, referências, aqui é o 1. Origem das espécies através da seleção natural e preservação das raças favorecidas e tal. Esse aqui é o link. Aqui é quando eu acessei e tal. Quem é o autor, etc. Vocês podem acessar aqui os links, por exemplo, né, da origem das espécies aqui, ó. Joga aqui no seu navegador e abre. Simples assim. Tá aqui em português. Português de Portugal, como vocês puderam ver aqui, ó. Seleção com CC cedilha, seleção. Isso aqui tá em português europeu. Planeta Vivo, ó, coleção Planeta Vivo. É uma edição portuguesa europeia, não é portuguesa tupiniquim. Ok? Bem, português é português, né, pessoal? Vamos lá. Então, tá disponível no meu GitHub, acessem lá, podem baixar, podem implementar, podem testar. Aliás, enfim, eu até gostaria que testassem, tá? Foi usado um arquivo histórico de cotações de ativos da B3. Vou até baixar aqui para vocês verem como é que baixa, que é muito simples, tá, pessoal? No que eu me baseei para histórico de preços? Tá? Conforme vocês viram ali, eu preciso pegar o preço de abertura, fechamento, preciso pegar alguns dados de uma série de preços. Tá, então eu entrei aqui no site da BMF Bovespa, que está aqui, ó, bmfbovespa.com.br e tal. Isso aqui é fácil de achar também. Se vocês jogarem no Google, tal, vocês podem chegar. Se vocês não conseguirem achar no Google, tem aqui no meu artigo, nas minhas referências, o link. Cara, aqui no site da B3 ele explica como é que você usa, né? Qual o formato do arquivo. Tem um arquivo de demonstração aqui que você pode baixar, como que interpreta o arquivo, como portar os dados para Excel. Tem um monte de coisa aqui para facilitar a vida que você pode usar, tá? Eu usei como interpretar o arquivo, porque o layout é importante entender o layout, no meu caso ali para fazer a implementação. Tá, você clica aqui, ó, acesse agora a série histórica de cotações. Isso aqui é bem simples, tal. Séries anuais, todos os dias do ano escolhido. Séries mensais dos últimos 12 meses. Séries diárias do ano corrente. O que eu usei foi esse aqui, séries mensais nos últimos 12 meses. Cadê? Esse aqui, cotação, disponível download de companhia, foi de dados de implementação, código Twitter. Séries mensais últimos 12 meses, foi isso que eu usei. Séries mensais últimos 12 meses. Então, séries mensais, tal, escolhe o mês aqui. Então, julho de 2008, tal, tem um CAPTCHA aqui, você resolve esse CAPTCHA. Aqui, ó, V, E, 7, V maiúsculo, Q minúsculo, W maiúsculo. Acho que é isso aqui. Clique em OK. Sequência de caracteres vai tentar. Tá, se você errar, não vai funcionar. Então vamos lá de novo, junho. ZSZNFF. Ok. Correto, beleza. Como a sequência está correta, eu clico aqui em download. Ele vai baixar o arquivo. E pronto. Acabou. Simples assim, tá, pessoal? Simples assim. Não tem
não tem segredo. Tá baixando aqui, ele vai vir um zip e tal. Eu extraio esse zip. Bem, eu tenho layout, eu sei como é que trabalha o arquivo. E beleza. Então, esse aqui foi a minha fonte de dados, tá? Se eu não me engano, eu peguei com os dados até mês de maio de 2018. Beleza, exatamente isso. Que foi quando eu baixei o que tinha disponível. Vamos lá. Esse aqui é o código genético que eu implementei. Essa aqui é a minha rotina de código genético. Como vocês podem ver, eu implementei em VB isso aqui, cara. Em VB. Jean, por que você implementou em VB, cara? Você está estudando Python, não tá? Tô, cara. Tô estudando Python. Só que quando eu comecei a fazer isso aqui tem uns 6 meses que eu comecei a fazer já. Quando eu comecei ainda não sabia Python, então eu implementei no VB. Talvez eu refaça a codificação no Python. Talvez, bem, com a maneira do Python trabalhar dados, acho que até é melhor do que usar o VB. Mas enfim. Então essa aqui é a minha função. Tá lá no meu GitHub, você pode baixar lá o código. Aliás, eu vou até mostrar no GitHub. Melhor do que mostrar aqui. Cadê? Quer ver, ó? GitHub, ó. Então eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui tá no meu GitHub. Tem um link aqui, tá, pessoal? Só que é aquele esquema que eu falei, joga no navegador e tal. Tem aqui a licença, né, que eu falei para vocês, que é GLP 3.0. Tá, as permissões que você tem: uso comercial, modificação, distribuição, patent use, private use. Limitações: liability, warranty, sem garantia, tal. Condições: license and corporate notes, ou seja, se você usar, você tem que falar que é de onde você tirou, tem que me referenciar. State change, o que você mudou. Disclose resource, você não pode fazer modificação sem disponibilizar o código. Same license, e usar a mesma licença quando você fizer, tá? Mas vamos lá. Pessoal, isso aqui, para quem não conhece de open source, é assim que funciona, tá? Existem outras formas de licenciamento, mas enfim, essa é uma das principais, das mais usadas. Então eu tenho alguns módulos aqui: módulo AG, que é o de algoritmo genético, a última modificação faz 22 dias, um pequeno ajuste, um módulo backtest, um módulo random, isso aqui eu não estou usando mais, tá? Módulo arquivo saída, que é onde ele gera o arquivo de saída, tá? Aqui eu tenho uma explicação do que é, tá? O algoritmo genético, médias móveis simples, implementação do algoritmo genético, tal, é feito em VBA, algoritmo genético de junção estratégia, blá blá blá, algoritmo implementado, o algoritmo funciona da seguinte maneira: geração de população inicial. Nossa, cara, olha, impressionante. Se você olhar aqui, eu não tinha nem feito esse link aqui antes, mas vamos fazer agora, cara. Você vai ver que, vamos lá, geração da população inicial. Geração da população inicial. Inicialmente gerada uma população de N, com os parâmetros de entrada rotina, indivíduos de pares de médias móveis de forma aleatória. Posteriormente será possível carregar essa população inicial a partir de arquivo de população já existente. Tá? Inclusive, se você olhar no código, eu já vou abrir o código, você vai ver que tem que ou passado um parâmetro, se for passado um parâmetro, ele vai fazer uma importação através de um arquivo que eu não implementei. Se não, ele vai gerar aleatoriamente. Seleção: é feito um backtest, teste estratégia contra o passado, com base nos dados do arquivo de cotação histórico utilizado, de cada par de médias móveis, e feita uma seleção de X%, também passada com parâmetro de chamada rotina, descartando-se também qualquer indivíduo cujo resultado de backtest seja negativo. Ou seja, qualquer backtest que eu rodei, que o resultado do indivíduo foi negativo, ele
ele é automaticamente descartado. Se eu gerar a população inicial, todos os indivíduos gerados têm resultado negativo, todos são descartados, e aí na geração seguinte eu gero uma população completamente nova. Só um é positivo. Eu descarto todos os outros, vamos supor que sejam 100 indivíduos, eu descarto dos 99 e gero aleatoriamente os 99 que faltam. Aos indivíduos sobreviventes, a seleção é aplicada uma função de aptidão, onde serão selecionados com maior probabilidade os indivíduos cujo PNL, tá, que é Profit and Loss, que é o resultado do backtest da estratégia, sejam maiores. Ou seja, eu gerei a população inicial, cara, eu já fiz uma seleção prévia aqui, ó. Você vê que isso aqui não é... Isso aqui são as linhas gerais, mas ó, antes, qualquer da minha população de pares de média móveis, qualquer estratégia que tivesse resultado negativo, ou seja, que gerasse prejuízo, eu já automaticamente descartei de cara. Eu já joguei fora. E aí depois do que sobreviveu, da seleção prévia que tinha aqui, então, ou seja, ali no algoritmo implementado tinha mais uma pré-seleção aqui, eu apliquei o cálculo de aptidão. E aí o que eu faço? A partir desse cálculo de aptidão, vocês lembram do método da roleta? Aptidão relativa? Eu usei o mesmo método aqui. Eu criei uma estrutura onde eu relativizo o resultado de cada indivíduo para a geração da população nova. A probabilidade de seleção de cada indivíduo é definida pela seguinte fórmula. PCL, né, que é a probabilidade de seleção do indivíduo de I, é igual a PNL de I, que é o Profit Loss de I, dividido pela soma de PNL total. Ou seja, o PNL é essa aptidão, e aí a probabilidade de geração de descendência, cara, é essa mesma metodologia aqui. A mesma metodologia. Entendeu? E essa aptidão aqui para mim é o resultado do backtest. É simples assim. Ou seja, a probabilidade de seleção é diretamente proporcional à representatividade de ganho de cada indivíduo sobre o total, que é o que eu já vim falando aqui. Dessa forma, por exemplo, um indivíduo que represente 30% do ganho total, de forma individual, terá 30% de chance de ser selecionado para a geração de novos indivíduos. Ou seja, é o que eu já falei aqui, é o que eu venho falando, é a aplicação perfeita do algoritmo genético. Perfeita, cara. Recombinação, crossing over, de acordo com a função de aptidão descrita acima, uma nova população é gerada, cruzando-se os genes de cada indivíduo, ou seja, a média móvel curta e a média móvel longa. Iterações. A partir disso, todo o processo é repetido por um número de vezes que é definido como um dos parâmetros da função. Vejam que aqui eu não tinha colocado a mutação, porque eu ainda não tinha implementado, na primeira implementação que eu subi o algoritmo genético para o meu GitHub, ainda não tinha mutação, mas eu já tenho mutação. Então vamos lá, vamos abrir o módulo de algoritmo genético para a gente ver o algoritmo genético que a gente criou. Type indivíduos, médias móveis, que é um vetor com índice até 1, ou seja, 2 posições, e resultado de backtest, as double. Os valores das médias são números inteiros e o resultado do backtest é um double. Podia ser um inteiro também, né, cara? Depois que eu talvez até venha mudar isso, porque o jeito que eu faço a apuração, ele sempre vem um número inteiro. Porque, bem, para comprar ações na bolsa, você pode... O lote padrão são 100 ações. Foi o que eu usei de parâmetro para fazer a minha estratégia. Depois a gente dá uma olhada também no código da estratégia, tá? Mas vamos lá. Sobre o RANAD, né? Executar o algoritmo genético. O que eu vou ter de parâmetro de entrada para minha estratégia? Um instrumento
que vai ser uma string, o número de interações é um número inteiro, o arquivo de cotações, o caminho do arquivo numa string. Depois eu vou abrir a planilha que eu fiz para vocês darem uma olhada. Tamanho da população como inteiro, um número inteiro, que vai representar o tamanho da população, que é de 1 a n. Percent sobrevivência as double, ou seja, percentual de sobrevivência, percentual de mutação as double, ou seja, vocês veem que a mutação já está implementada aqui. E carregar pop-in, carregar a população as boolean, ou seja, eu vou definir se eu vou carregar a população inicial ou não. E esse é um parâmetro opcional, né? Ou seja, eu não preciso passar esse parâmetro obrigatoriamente. Então vamos lá. De início as date, duração, tal, eu uso uma variável para eu calcular o tempo que eu demoro para rodar o meu algoritmo genético. Então vamos lá. Redim, matriz população com tamanho da população menos 1. Ou seja, essa matriz população aqui, que é um atributo público, eu vou definir de acordo com o valor passado ali. Tem que ser o menos 1 porque o índice começa no 0. Tá? Então, if carregar a população inicial, que é aquele parâmetro que eu passo como opcional, eu vou chamar uma função que chama get população inicial. Ou seja, eu vou ter a população inicial já no arquivo e vou subir ela para a minha matriz de população. Beleza? Else gerar a população inicial. Senão eu vou rodar uma função que vai gerar a população inicial, que é essa aqui. Sub gerar a população inicial. Então, o que eu vou ter de parâmetro? Eu não entro com nenhum parâmetro, tá? Quais são as variáveis que eu trabalho? MM1 as integer, média móvel 1, média móvel 2, média móvel temporário. For i igual a 0 to u bound matriz população até o tamanho da população, ou seja, para randomize. Esse randomizing é uma função para gerar um aleatório. MM1 recebe esse aleatório, o inteiro desse aleatório vezes 25 mais 5, ou seja, vai ser de 5 para cima até 25, e esse aqui vai ser de 7 a 50. Se a média móvel 1 for maior que a média móvel 2, aí eu faço a troca dos valores da média. Por quê? Porque a média 1 sempre tem que ser menor que a média móvel 2. Beleza? Se girarem médias iguais, o resultado vai ser 0. Então vai ser esse indivíduo ele vai ter 0% de chance de gerar descendência. Vai ser uma coisa perdida, mas não tem problema. A única condição é que a média móvel 1 seja menor que a média móvel 2. Por quê? Porque é um parâmetro que a gente adotou. A média móvel 1 é a média curta, a média móvel 2 é a média longa. Beleza? Aí eu passo esse valor para a matriz. Eu faço isso até o final da matriz. Beleza. Eu criei uma matriz com valores aleatórios, gerados aleatoriamente. Tá? Para cada indivíduo. Beleza, depois para i igual a 1 a número de interações, depois para i 2 e tal, eu vou definir que o resultado do backtest, ou seja, eu criei um tipo indivíduos. Tá? Esse tipo indivíduos, eu já falei isso no começo, né? Ele vai ter as médias móveis, então a primeira coisa que eu faço é atribuir as médias móveis, e depois eu atribuo o resultado do backtest, que é uma outra função que eu vou mostrar daqui a pouco, para cada indivíduo. Beleza? Eu tenho uma função run backtest que vai estar lá no módulo de backtest. Enfim, as entradas que eu vou usar são arquivo de cotação, instrumento, matriz população em 2, blá blá blá. Beleza. Eu vou passar o arquivo de cotação, o instrumento, a matriz, o valor da média móvel que eu vou passar. Matriz população em 2, médias móveis, beleza. Ou seja, eu vou popular o resultado do backtest na matriz.
Eu vou chamar depois uma função que chama selecionar resultados, né? Não é bem uma função, a gente chama de procedure. Basicamente a diferença... Bem, isso é um conceito que eu aprendi na faculdade, tá? Eu uso até hoje, tá? Em Python a gente chama tudo de function, mas basicamente a gente chama de função o que retorna um valor, e um procedure quando você faz só uma sequência de instruções. Isso aqui é uma procedure, por quê? Porque ele não retorna nenhum valor. Mas a function... Cadê? Deixa eu pegar uma function aqui. Sub... Meu, não tem uma function aqui. Aqui é o function, get seleção por aptidão. As integer. Ele vai, no final do processo ele vai devolver um inteiro. Beleza? Pessoal, eu não sei se eu vou explicar o algoritmo todo, porque eu acho que vai ficar muito extenso esse vídeo. Como vocês podem ver, não é simples, tá? Sim, se alguém quiser falar comigo privadamente sobre o código, porra, Gia, eu vi seu código, achei legal, mas eu não entendi, cara, como é que funciona? Eu explico, mas isso privadamente, cara. Eu acho que falar tudo nesse vídeo vai ficar muito longo e, enfim, eu não sei se vai ser interessante. Eu não sei nem se as pessoas querem isso, tá? Mas vamos lá. Eu vou falar só da principal aqui, sem entrar nos detalhes de cada função, como é que ela é implementada, cada rotina dessas aqui. Se alguém quiser, fala comigo, deixa um comentário, me manda um e-mail, me manda uma mensagem, qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá, selecionar resultados. Eu vou fazer o processo de seleção aqui, né? Vamos lá. Seleção. Recombinação, que é o crossing over. Recombinação. Mutação. Mutação. Beleza. Com isso, o que eu fiz? Eu gerei uma população nova com isso aqui. E até o número de iterações que eu defini aqui, eu vou fazer isso. Beleza? Então vamos supor que eu defini 100 iterações. Eu vou fazer isso aqui por 100 vezes. Tá? Depois que eu gerei a população inicial, eu vou fazer 100 vezes. 100 gerações. É basicamente isso, cara. Simples assim. Beleza. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou gerar uma nova matriz de população com o resultado de backtest. Desculpa, eu vou atualizar o resultado de backtest com os indivíduos novos gerados aqui, na recombinação, mutação. Beleza? Esse resultado é o meu cálculo de aptidão, né, que a gente já viu ali atrás. E depois ele vai ser relativizado para o processo da recombinação. Beleza, pessoal? Enfim, vocês veem que é bastante coisa. Eu não vou entrar no detalhe de tudo aqui, tá? Mas vamos lá, selecionar resultados. Cara, são funções, se vocês olharem, são simples, relativamente simples. Mas enfim, eu basicamente coloco a minha população nessa matriz. O número da população não muda nunca. Ou seja, na geração 1 eu tenho X indivíduos, na geração 2 eu vou ter X indivíduos. Tá? O algoritmo genético poderia ter uma evolução no número de indivíduos, enfim, que não é uma coisa que está aqui no algoritmo básico, mas poderia ser implementado. Então, eu calcularia a evolução no número de indivíduos para ele ficando mais complexo. Porém, o trabalho computacional vai ficando maior também. Lembrando que eu fiz também uma implementação no VBA. Isso aqui é uma macro de Excel, cara. Aliás, eu vou até mostrar a planilha para vocês, tá? Vou mostrar um arquivo de saída de resultado, enfim. É bem legal. Tá? Isso aqui é o módulo de algoritmo genético. Eu vou dar uma mostrada rápida no módulo de backtest, que eu acho que é importante também, que é o meu cálculo de aptidão, né? O backtest. Eu trabalho com algumas variáveis públicas também, uma matriz, uma string linha matriz, posição, que é comprado, vendido, neutro, PNL, que é Profit and Loss, o ganho e perda, entradas Boolean, saídas Boolean,
Ou seja, são variáveis de controle que eu uso aqui para fazer o backtest da estratégia. Entrada comprado, se eu estou entrando comprado também, que é um boolean. Percent entry, preço de entrada, desculpa, não é percent, é preço de entrada as double, preço de saída as double. Beleza? Então é isso, cara. Eu coloco aqui a minha condição inicial. Eu vou usar uma função de objeto para leitura do arquivo, tá? Que vai estar no caminho tal, que eu vou ter passado aqui como parâmetro. Aliás, essa sub aqui é a sub de base que eu uso, mas a função runAD, né? O runAD não, run backtest, eu acho. Aqui é run backtest, que é a mesma função ali, só que ela é a diferença é essa, ela é uma função e ali é uma rotina. Eu criei essa aqui primeiro para eu ir fazendo um controle no Excel, tá? Eu gerava uma matriz, eu jogava no Excel, eu podia olhar como é que tava. Essa aqui eu faço eu uso a mesma, cara, é a mesma coisa. Se você olhar aqui, são os mesmos passos que eu sigo, só que eu vou retornar um valor. Esse valor que eu retorno, ele vai ser colocado naquela outra matriz como o resultado do backtest. Beleza? Cara, eu não vou entrar no detalhe do código, mas é a mesma coisa que eu falei antes, cara. Se alguém quiser falar sobre o código, tipo, baixou, se interessou, olha isso aqui que legal, ó. Ajustar PNL. Então, cada vez que eu tenho uma iteração, eu vou ter uma função que vai ajustar o PNL, uma rotina que vai ajustar o PNL. Então, se for entrada comprado, o PNL vai ser o PNL mais 100 vezes preço de saída menos preço de entrada. Se não for entrada comprado, ou seja, se ele não estiver entrando comprado, é o contrário. Se ele não estiver entrando comprado, ele está entrando vendido, tá? Ou ele está neutralizando. Entrada recebe false, saída recebe false, entrada comprado recebe false. Os variáveis de controle globais. Cara, eu trabalho basicamente assim, eu crio uma matriz e eu vou fazendo passo a passo. Depois o que eu faço? No caso aqui, eu estou retornando só, no final eu só retorno o valor do PNL. Eu não faço nada com essa matriz. Eu poderia salvar um arquivo com essa matriz também, e, enfim. Mas por enquanto, por questões de economia computacional, eu não estou guardando esses parâmetros, mas isso tudo é discutível, né? A gente pode, como é uma coisa de código aberto, pode ser trabalhado. Beleza, pessoal? Então, basicamente aqui eu tenho o meu módulo de backtest e o meu módulo de algoritmo genético, tá? Vou passar muito rápido nesse aqui, que é o meu módulo de gerar o arquivo de saída. Cara, é muito simples. O arquivo de saída é isso aqui. Ele vai gerar, ele vai pegar ele vai ter alguns dados aqui de entrada e vai gerar um arquivo de saída. Cara, é só isso, nada mais, nada menos. É simplesmente isso, tá? Eu vou salvar num formato X, tá? O nome vai ser sempre isso aqui, ó, Reis AG, mas hoje, que vai ser isso aqui, ó, vai ser esse formato aqui, papel, hoje não é papel, underline número de vídeos, não é número de iterações. Uma coisa que eu acho que eu devia colocar aqui, que eu não estou colocando, que inclusive foi um erro, é a parte da mutação não está aqui, né? Eu não informo no nome do arquivo, o empate nenhuma do arquivo, a parte de mutação, mas tudo bem, não tem problema. Isso tudo é uma coisa de código aberto, dá para ser aprimorado. Beleza, pessoal? Então essa aqui, cara, o código está aberto, ó, tá no meu GitHub. Você quer fazer o download do código? Ó, clone or download, muito simples, ó. Isso aqui é para você fazer se você tiver o Git instalado, você fazer via linha de comando. Ou você pode fazer aqui, ó, download zip. Cara, é muito simples. Clica aqui, download do zip, você vai baixar um zip com todos esses códigos aqui. Tá? Nesse conjunto aqui de pastas é muito simples, cara. Você pode trabalhar aí.
respeitando os valores da minha licença, por favor, pessoal. Se você usar o meu código, a única coisa que eu peço é que você respeite a minha licença. É de graça, né? Eu fiz ele com código aberto sem cobrar nada. Você pode usar o meu código, mas, cara, só referencia. Não custa nada você falar que você fazer a referência, tá? Cara, aqui eu falo que tem de onde eu tirei o arquivo de cotação. Cara, é muito simples, tá? Acho que tá bem explicado aqui como é que funciona. A implementação, cara, se não tiver fácil de entender o código, fala comigo. Beleza? Então, vamos voltar aqui pro artigo. Cara, esse vídeo tá ficando muito grande. Eu não sei, talvez eu divida ele em dois. Mas vamos lá. Método aplicado. Eu mostrei já todos os códigos, né? Para aplicação do método escrito abaixo, usou o arquivo de cotações históricos de ativos negociados na B3. Tá, eu mostrei lá de onde a gente baixa os artigos. Eu baixo o código ipsiliter do algoritmo genético. Como eu já mostrei o código, vou pular isso aqui. Cada um usou rotina, pode ser detalhado nos códigos fontes. Pode notar que o resultado da aplicação da estratégia com cada parâmetro é medido pelo backtest, o teste de aplicação contra o passado da estratégia em função do instrumento e dos valores de média móvel. Tá? Ou seja, vocês viram na função de backtest, vocês viram que isso é o meu cálculo de aptidão, né? O resultado da estratégia é o meu cálculo de aptidão. Então, tomando-se o arquivo de cotações como a fonte de dados. É importante salientar que backtesting é uma... Olha, cara, isso aqui é importante, tá? É importante salientar que backtesting é uma técnica de análise de dados de série histórica. Tá? Eu coloquei algumas referências aqui. Portanto, depois você lê lá. Portanto, faz a aferição no nosso contexto, a performance da estratégia de trading com dados do passado. A pergunta que naturalmente se coloca é: qual a garantia de que a estratégia terá a mesma performance que teve com dados históricos com dados futuros? A resposta a essa questão é que não há como garantir isso. Cara, vamos ser muito claros. O que aconteceu no passado não é garantido que vai acontecer no futuro, ok? Como é que a gente apura o resultado da estratégia? A gente apura o resultado do backtesting dela. A gente tem um ano ali de histórico de negociação, né, no arquivo que a gente viu aqui da B3, séries mensais dos últimos 12 meses. Isso aqui do ano corrente, eu pegaria os dados desse ano. Eu pegaria uma série anual de um ano X. Eu preferi pegar séries mensais dos últimos 12 meses. Por quê? Porque eu tenho resultados mais próximos do atual. Simplesmente assim. E aqui eu teria um número menor de resultados. Aqui eu teria um número do tamanho desse, mas de um período um pouco mais para trás. Eu tenho um ano de dados aqui. Um ano de dados. É isso que eu tenho. Tá? Eu pego, testo como essa estratégia teria funcionado durante esse período. Durante o período que está ali. Qual que é a garantia que no futuro, se eu usar os mesmos parâmetros, vai funcionar da mesma forma? Não existe essa garantia. Tá? Vamos ser muito claros. Na conclusão eu volto nisso. Portanto, se propõe um trabalho de continuidade ao descrito neste artigo, que aplique a estratégia com os parâmetros obtidos no resultado deste trabalho com os dados em tempo real e se meça o índice de confiabilidade dos backtests contra os dados em tempo real. Eu procurei e não achei qual é esse resultado. Estou propondo que se faça um trabalho complementar a este, pegue-se os resultados. Gê, mas você não publicou os seus dados brutos. Cara, eu não publiquei. Se alguém quiser o resultado da estratégia, aliás, eu vou mostrar uma coisa aqui, algumas coisas para vocês. Documentos, sysalpha, que é o nome que eu estou usando. Vamos lá. Se você baixar o zip, cara, se você descomprimir, você vai ter esse resultado aqui, tá?
Tem aqui, ó, os módulos, você pode depois importar isso. Pô, Jean, como é que você rodou a sua planilha, cara? Como é que você fez a implementação na sua planilha? Eu vou mostrar aqui pra vocês, cara. E vou... Esse aqui é o arquivo de cotação, no caso aqui é o ano 2017. E aqui são os resultados, tá? Eu já vou mostrar para vocês os resultados. Vocês veem que tem uma mudança aqui no padrão de nome que eu... Porque inicialmente eu trabalhava só com isso aqui. Depois eu coloquei hora, minuto, segundo para poder fazer mais que uma no mesmo dia. Cara, o arquivo de saída, né, que foi gerado e tal. Eu já mostro para vocês como é que funciona isso aqui. Eu acho que eu não coloquei o layout, mas eu vou mostrar para vocês. Como é que você roda seu algoritmo genético? Espera aí que deu uma travada aqui no Excel, eu já vou mostrar para vocês. Cara, muito simples. Bem, se o Excel permitir, eu mostro para vocês, cara. Tá, enfim, tá travando aqui. Depois eu mostro isso. Então vamos lá. Vamos seguindo então, pessoal. A implementação de backtesting aqui feita retorna como único resultado o financeiro da aplicação da estratégia de médias móveis já definida neste trabalho que a gente falou ali em cima, com base nos parâmetros passados, né? Com base no papel, média móvel 1, média móvel 2. A seguir, o código da função backtesting utilizado. Lembrando que todas as funções rotineiras relacionadas estão disponíveis no meu GitHub. Então eu coloco aqui, cara, além de estar disponível lá no GitHub para baixar, tem aqui. Cada entrada e saída de posição, seja comprada, vendida, faça na quantidade de 100 ações. Foi aquilo que eu mostrei para vocês na apuração do PNL, certo? A preço de mercado. Lembrando que a tomada de ação, compra ou venda se dá sempre no preço de abertura do período seguinte. Tá, já falou disso, conforme já descrito na seção 1.3 deste trabalho. Os custos operacionais envolvidos na execução da estratégia, corretagem, emolumentos, operação de aluguel de ação, quando se inicia uma operação vendida, são ignorados na apuração do resultado da estratégia. Cara, vocês viram o que eu fiz com base em 100. Para um fundo que vai rodar essa estratégia, cara, ele não vai rodar de 100 em 100 ações. Ele no mínimo vai rodar de 1.000 em 1.000. Então eu fiz um investimento teórico de R$5.000, tá? Um capital teórico inicial de 5.000. Então, para você executar com 1.000 em vez de 100, você faria um capital teórico de R$50.000. Para qualquer fundo de investimento, cara, isso é peanuts. Entendeu? Você pode aplicar essas estratégias, tipo, com um risco bem controlado. Enfim, só multiplicar por 10, né, o resultado. Percentualmente vai ser a mesma coisa que não vai mudar. Tá? Então vamos lá. E eu não levei em conta os custos operacionais, né? Como vocês podem ver lá no resultado da apuração, é preço de entrada e saída, a diferença é só isso que é levado em conta. Não é levado em conta o custo operacional, os custos da corretagem, emolumento. Corretagem é o custo operacional que você tem com a corretora, emolumento que você tem com a bolsa de valores. Operação de aluguel de ação é quando você inicia uma operação vendida, com posição vendida, né? Quando a primeira ação é vender e você ainda não tem ação, você precisa alugar o papel para poder vender. No final do dia você vai alugar compulsoriamente o papel.
E existem custos operacionais para isso. Você pode fazer antes o aluguel para pegar taxas melhores, tá? Enfim, para efeito dos resultados neste trabalho, isso foi ignorado, tá? Essa aqui são os resultados apurados, então não é levado em conta o custo operacional. Cara, o arquivo de cotações eu falei que foi feito nos últimos 12 meses, na verdade eu acho que isso foi a primeira vez que eu rodei o algoritmo. Nesse último acho que eu usei os dados de 2017. Acho que eu vou fazer uma revisão nesse artigo aqui, tá? Mas o arquivo de cotações, acho que eu até mostrei ele aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá? Vamos ver a planilha? Cara, o Excel ainda não respondeu. Então acho que não vai dar para ver a planilha, pessoal. Mas enfim. Apareceu por um breve momento na tela. Se não deu para ver, paciência. Apuração dos resultados. O algoritmo genético descrito nesse artigo foi executado por 5 vezes. Tá? Cara, Jean, você tem os resultados? Cara, esses aqui são os resultados brutos. Se alguém quiser, fala comigo. Talvez eu disponibilize os meus dados brutos de resultado. Talvez não. Mas se eu achar que existe se for referente a uma genuína continuação desse trabalho, eu posso disponibilizar um desses 5 resultados de algoritmo que eu rodei durante o tempo, tá? Nos últimos dias, meses. Então vamos lá para a apuração de resultados. O algoritmo genético deste artigo foi executado por 5 vezes, uma pequena nota do autor aqui. O algoritmo chegou a ser executado por mais vezes, tá? Eu executei mais vezes isso, deu problema no meu HD, perdi muitos dados e eu tive que refazer basicamente de novo, rodar os algoritmos. Como eu tinha no meu GitHub, já foi basicamente baixar, fazer eventualmente uma melhoria ou outra no algoritmo para corrigir eventualmente algum erro e executar de novo, tá? Mas eu executei por mais vezes o algoritmo, que eu perdi parte dos dados. Uma mudança que eu fiz foi no nome, né? Se você reparar, o primeiro que eu rodei ali, o padrão de nome tá diferente, né? Tá sem o hora, minuto, segundo no final. Tá só o ano, mês, dia, papel, número de iterações, população, ou população, número de iterações, não lembro agora exatamente. Depois é só olhar no código, mas enfim, isso não é importante agora. É população e iteração, tá? Número de população, número de iterações. Vamos lá. Mas, cara, é o que eu falei, os códigos estão aí, estão disponíveis. Se alguém quiser, pode baixar do GitHub. Se alguém quiser os resultados para fazer um trabalho complementar, se alguém quiser ajuda com relação ao código que não ficou alguma coisa clara, pode falar comigo. Se alguém quiser fazer uma outra implementação baseada nessa, eu só peço que faça uma referência devida, tá? Mas está aí disponível, cara, tá no meu GitHub. Se alguém quiser baixar e implementar, tá disponível. E pode refazer os testes com o mesmo código que eu usei, tá? O resultado, bem, o arquivo de cotação é só baixar, acho que não tem muito segredo. Mas tá tudo aí, cara, não tem segredo, tá? Tá aberto aí para replicação dos experimentos. Pode fazer os experimentos e ver o resultado. Até fazer mais experimentos para ver se chega a um resultado mais acurado, tá? Com de maior acurácia. Bem, aqui são os resultados que eu obtive, tá? Então, o que eu tenho aqui nessa planilha? O instrumento e a data que foi rodado, o número de iterações que eu usei como entrada do algoritmo, o número de população que eu usei, conforme eu falei, ela é constante, ela vale para todas as gerações. Aqui o tempo que executou com cada um desses parâmetros, o melhor resultado em reais, tá, do que saiu ali do meu algoritmo, e o melhor resultado em percentual, considerando que com base no investimento teórico de R$5.000, que é o que eu falei agora há pouco. Então eu suponho que eu tenho R$5.000
e a minha interação é de 100 em 100 ações. No caso da Petro 4, se você olhar a base de preços, você pode até ver no arquivo de cotações direto. Ó. Aqui é arquivo de cotações. Vamos lá. Eu não lembro direito o layout, cara. Mas vamos lá, Petro 4. Então aqui 14,64. 14,70 foi a variação que ele teve. Eu acho que é abertura, fechamento, maior, máxima, mínimo, sei lá. Eu não lembro exatamente como é que é o layout aqui, tá? Mas vamos lá. Então a 14,60, 14,70, a variação dele é, enfim, dá para usar a variação aí, tipo, uma operação com custo de 100 ficaria R$1.470, cara. R$1.470. Com investimento teórico de 5.000, você dificilmente teria uma perda de R$5.000, tá? Você tem ganhos e perdas menores do que isso. E você vai incrementando através da execução da estratégia. No caso aqui, o meu melhor ganho rodando com 10 iterações com a população de 10 foi de R$633. Tá? Foi um resultado de 12,66%. Isso é o resultado rodando a estratégia com 1 ano de dados. Petro 4, rodado no dia 30/6, com 10 iterações, uma população de 15. Ela rodou em 36 minutos, 38 segundos. O melhor resultado foi R$609. Foi um pouco menor que esse, né? Mas não foi muito diferente. 12%. Beleza. Aí depois eu fui aumentando o número de iterações e a população. Então, com 12 iterações, com uma população de 20, rodou em 33 minutos. Até estranho que esse aqui rodou com mais tempo. Talvez tenha sido algum problema de máquina, né? Talvez estivesse rodando alguma coisa em paralelo no notebook. O melhor resultado foi R$807, 16,64% desses 5.000 aqui teóricos. 15,25, né? 15 iterações com uma população de 25, rodou em 1h54. Olha só o salto que ele deu. O melhor resultado, R$834, que representa um ganho de 16,68% com relação ao investimento teórico feito. Cara, só para fazer um comparativo básico, tá? Isso aqui é o ganho bruto desconsiderando os custos operacionais, tá? Então o custo efetivo seria menor do que isso. Mas vamos lá, se você aplicou na poupança por 1 ano, você teve um rendimento médio de 6%, 6.000%, que é metade do pior resultado que eu tive dessa estratégia otimizada, com um número de iterações igual a 10 e uma população de 10. O Tesouro Direto eu acho que deve estar rendendo por aí, 12%. Qualquer CDB que é baseado no CDI, você está ganhando 6% ao ano, 7%, 8%. Mas os juros acho que está 7,5%, né? 7,25%. É o que você vai ganhar no melhor no CDB. Pagando a alíquota de imposto de renda a pior alíquota, se eu não me engano, são 25%, 27%, sei lá. No melhor caso, você vai pagar 15%, acho que se você ficar 2 anos ou mais no investimento. Aqui, cara, em 1 ano de dados, rodando a estratégia, com o número de iterações de 18, uma população de 30, eu otimizei essa estratégia aqui em 2 horas e 58 minutos. Um resultado de R$862, que é 17,24% de ganho no investimento. Isso é mais do que qualquer investimento, cara. Qualquer fundo que você olhe, você dificilmente tem 17% de retorno em 1 ano. Uma estratégia simples, cara. Cruzamento de médias móveis, tá? Então aqui eu coloquei os dados em gráfico, né? Você vê aqui o número de iterações de população e aqui o ganho em percentual. O primeiro ali diminuiu um pouco, depois você vê que o ganho foi aumentando.
Beleza, legal. Jean, qual que é a conclusão do experimento que você fez? Cara, a conclusão, né, com base nesses experimentos feitos, é que o uso de algoritmos genéticos, você vê que aqui está no plural, algoritmos genéticos, ou ao menos o algoritmo genético implementado aqui, né, este algoritmo, é eficaz na otimização de estratégia de cruzamento de médias móveis executada no passado. Pessoal, isso aqui é muito importante. Os nossos dados são do passado. Isso aqui é a otimização da estratégia no passado, o backtesting da estratégia. Os parâmetros de período de médias móveis otimizados pode ser aplicado como dado de entrada para a execução da estratégia no futuro, considerando a premissa de que o comportamento histórico de séries de valores possa ser usado como base do que estatisticamente tem maior probabilidade de ser o comportamento futuro. A gente usa esse mesmo conceito em coisas como previsão do tempo. Tá? Você analisa o comportamento de séries históricas do passado para, com base nos eventos, você projetar o comportamento futuro. Isso aqui é uma forma muito simples de você fazer ciência de dados. Tá? É uma forma muito simples. No caso aqui, toda a implementação vocês viram que é simples. Ela é em VBA, em VB, que nem a melhor ferramenta para isso. Mas a gente consegue otimizar a estratégia com base no comportamento de mudanças de preço no passado. Se você usar a premissa de que o comportamento passado vai se refletir no futuro, tem uma maior probabilidade de se repetir no futuro do que a escolha aleatória, você pode usar como parâmetro de entrada, né, devido à repetição de padrões que acontece na natureza e em ambientes caóticos, que é o ambiente, no caso de negociação em bolsa de valores, a movimentação de preços é caótica. Existem diversos players ali, mas existem padrões. Você pode achar padrões e esses padrões podem vir a se repetir ou não. A tendência é que os padrões se repitam, tá? Você pode chegar à mesma conclusão com base na previsão do tempo. É a mesma metodologia que se usa. É claro que eu estou usando uma metodologia muito simples de padrão ali, que é um movimento de preços com base na média móvel. Tá? É muito simples isso. Existem maneiras muito mais sofisticadas de você fazer isso. Mas é um data science simples que você pode aplicar. E você pode usar isso como parâmetro de entrada da estratégia para o futuro. Cara, toda estratégia, a eficiência dela é medida com esse método de backtesting. Toda estratégia de trading é feita e apurada com base no backtesting. O que garante que no futuro vai se repetir? Nada garante. A gente já falou disso nesse vídeo ali em cima. Nada garante que o comportamento futuro vai se repetir. Mas estatisticamente é maior a probabilidade de que os padrões encontrados no passado se repitam. Ok? Simples assim. Porém, sem ter como garantir que o comportamento passado dos dados quantitativos voltará a se repetir nos períodos seguintes. Beleza? Que eu já falei aqui. Analogamente, pode-se concluir que o uso de um algoritmo genético pode otimizar os resultados de qualquer estratégia tendo sido rodada no passado. Ou seja, cara, o backtesting eu testo a estratégia contra o passado. Se um algoritmo de busca para essa estratégia funcionou, ele vai funcionar para qualquer estratégia, porque a metodologia do algoritmo genético ali, os passos que ele vai executar são sempre os mesmos. E aí, no caso ali, um dos padrões que eu vou ter é o resultado do backtest.
No caso aqui foi do backtest de uma estratégia de cruzamento de média móveis, mas de qualquer outra estratégia que o backtesting fosse feito e fosse construído de forma correta, ele funcionaria também. Ok? Então é isso. Analogamente, o algoritmo genético ele pode ser usado para a otimização de qualquer estratégia. Ok? Qualquer estratégia com base no comportamento passado. Fazendo a mesma abstração no parágrafo acima, os dados obtidos poderiam ser utilizados como parâmetro para execução futura, sem a garantia de sucesso, porém com uma maior probabilidade de que a definição do que de uma definição puramente aleatória. Né? O algoritmo genético ele tem por base pegar soluções aleatórias para chegar numa solução otimizada. Você pode também ficar na tentativa e erro, sem critério nenhum, sem um, né? Para ver se você consegue. Os parâmetros da estratégia. Então a conclusão é essa: você consegue otimizar o resultado de qualquer estratégia rodando no passado, né, com os dados que eu obtive dos meus experimentos, com o algoritmo genético que eu desenvolvi. E é isso, cara. Acho que não tem mais o que falar. Resumindo, é isso. Eu acho que, cara, esse vídeo ficou enorme. Não sei se eu vou lançar com um vídeo só, se eu vou quebrar. Bem, se você assistiu até aqui, eu agradeço. Muito obrigado pela paciência, pela audiência e paciência. Espero que tenha contribuído em alguma coisa esse vídeo para você. Se você quiser falar comigo, fale. Bem, no momento eu estou estudando Python. Eu vi que tem formas muito mais otimizadas de você codificar isso aqui, em termos computacionais, falando em termos computacionais, de tempo de computação e até simplicidade de código, muita coisa, enfim, seria muito mais fácil usar funções já prontas do Python para alguns cálculos específicos. De qualquer forma, eu agradeço aí pela paciência de acompanhar a gente aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe com seus amigos, passe aí para frente, deixe uma mensagem aí para mim, me manda e-mail, enfim, me contate aí. Vou deixar o meu site aí, você pode entrar em contato pelo meu site também. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado em alguma coisa aí. Espero que tenha sido útil em alguma coisa esse vídeo. E continue acompanhando. Desculpem esse período longo sem gravar. Como eu sempre digo, eu tenho os meus compromissos pessoais. Enfim, tem várias coisas aí que aconteceram na minha vida pessoal que eu não vou entrar no detalhe. E às vezes eu não tenho tido tempo de gravar, às vezes não dá para gravar. Sempre que possível eu tenho gravado. Tinha muito tempo que eu não gravava, eu precisava fazer esse vídeo, aproveitar esse experimento que eu fiz aí para fazer um vídeo legal. E espero que vocês tenham gostado. Dê uma olhada nas referências, tá? Vocês vão ver que o meu artigo ele é muito simples nas definições, mas ele tem referências por onde vocês podem se aprofundar. Estudem aí, vejam o que é interessante, o que não é. Deixem aí suas críticas. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí, valeu.